parte da tarde, onde serão ouvido o restante das testemunhas que foram chamadas. Após, pela parte da manhã, ser ouvida a empresa SGW, representante da Hidro, dando continuidade. Peço desculpa à professora Simone por atraso, porque terminou quase 2h15 a equipe. Nós tínhamos que dar um intervalo legal aos funcionários para eles almoçarem. E a gente nem para de fazer. Nesse intervalo é para atender as pessoas. Senão a gente adiciona injustiça de trabalho, né, a gente, né? Está levando direto. Então, professora, seja bem-vindo mais uma vez a essa CPI. E hoje é uma etapa mais tranquila. Após a explanação, nós vamos deixar à vontade a senhora para tirar algumas dúvidas, algumas perguntas e debater sobre o questionamento da empresa, sobre todo o seu trabalho divulgado, tá? Então eu passo a palavra ao deputado Bordato está aqui, deputado Celso Sabino, relator, que vai lhe fazer começar a devida qualificações e depois a senhora trouxe alguma apresentação, alguma coisa? Não, nem celular? Então tá, passa a palavra ao deputado Celso Sabino. Professora Simone, a senhora já conhece aqui o procedimento da CPI. Eu lhe peço, por gentileza, informe, por favor, seu nome, a sua profissão. Meu nome é Simone de Fátima Pinheiro Pereira, sou professora titular do Instituto de Ciências Exatas e Naturais, coordenadora do Laboratório de Química Analítica e Ambiental da UFPA. Perfeito. Só por uma questão de formalidade, eu venho adverti-la que a senhora está perante uma CPI e nessa qualidade, enquanto testemunha também, a senhora deve cumprir com a verdade, não omitir a verdade. E a senhora assume esse compromisso? Sim. Doutora Simone, a senhora é química, não é isso? Engenheira química. Engenheira química. Eu tenho alguns questionamentos que eu gostaria que a senhora pudesse nos ajudar nessa CPI. Nós ouvimos há pouco aqui outros técnicos que apresentaram um estudo. Eu gostaria de lhe questionar sobre... É uma pergunta, para mim, técnica, que eu sou não muito especialista em química. Mas a simples correção do pH afasta a contaminação de metais pesados? Não. E os rejeitos, ou no caso os efluentes, né, o termo os efluentes do Parque Fabril, né, que quando cai aquela chuva no maquinário a senhora conhece bem as instalações da Hidro, não? Um pouco. Nós temos aqui a bacia DRS1, que é maior, a DRS2, que é menor, e nós temos aqui o parque, né, por onde depois os rejeitos vão para essas bacias de rejeito. Aqui já há uma preparação para quando chove ela ter o seu tratamento, na DRS1 e na DRS2. E também no Parque Fabril, quando a gente entra lá, a gente já vê tudo vermelho, né? Parece que teve uma nuvem vermelha lá em cima das colunas, das ferragens, das máquinas, das caixas d'água, tudo lá é vermelho. Então eu imagino que aquilo deva ter algum tipo de metais pesados naquilo, né? Ou alguma outra substância. Quando chove no Parque Fabril, há um sistema de drenagem que joga essa água para um grande dique que vai sofrer o tratamento e depois ser lançada essa água no rio. E nos foi informado que nesse período dessa chuva que ocorreu, um dos fatos mais emblemáticos, no dia 16 e 17 de fevereiro, houve um volume de água muito grande e eles foram obrigados a pegar essa água que escorria do Parque Fabril e utilizar, em vez de ser o caminho ordinário levando aquele dique de tratamento para o lançamento no Rio Pará, eles usaram um antigo canal chamado
Canal Velho, que tinha sido fechado. E nesse Canal Velho foi embora tudo ali, não teve nenhum tipo de preocupação de nada. Eles informaram que houve apenas um trabalho de correção de pH. E a senhora já me informou aqui que a simples correção do pH não afasta o alumínio, o chumbo, o cobre, outras incidências. Então essa informação é importante. A senhora já forneceu a essa CPI os seus dados com o dia das amostras e o resultado das amostras. Foi detectado, segundo o estudo da própria empresa, da consultoria contratada pela empresa, que em determinado local, no determinado dia, ainda está devendo nos fornecer exatamente a localização desse local e o dia exato que foi coletado, mas foi obtida uma amostra com índice de alumínio de 1.400. Não sei qual é a unidade de medida, mas 1.400 unidade de medida. Deve ser micrograma por litro. Micrograma por litro. Quando o limite máximo permitido pela CONAMA 357 segundo a informação, era de 100. A senhora tem essa informação sobre o limite da CONAMA 357 de alumínio? 100 microgramas por litro. É 100 por litro no meio ambiente, nos rios. Micrograma por litro. Micrograma por litro. Então realmente é 14 vezes acima, né? E conforme ele foi apontando com o instrumento que ele utilizava aí para apontar o mapa, quanto mais se afastava da bacia, ia diminuindo. Foi de 1.400 para 700, depois para 500, mais lá na frente, mas sempre acima do limite permitido. Eu não tenho mais questionamentos a fazer, agradeço, espero que amanhã a gente possa fazer o confrontamento. Eu só queria prestar um esclarecimento. A Universidade Federal do Pará não fez qualquer análise ou amostragem este ano por ocasião do possível vazamento que ocorreu no dia 17 de fevereiro. Nós fizemos, sim, o estudo em 2009 do grande vazamento que houve em 2009, em abril de 2009. Esse ano, a universidade não fez esse tipo de estudo. Só mais uma pergunta. Foi importante a senhora falar isso daí e me atentou para uma situação. Foi colocado aqui e já é notório que o alumínio é uma substância que é encontrada na natureza em vários locais, né? Mas nunca em limites tão elevados. Eu lhe pergunto, se há uma norma do Conselho Nacional do Meio Ambiente que estabelece um limite máximo de alumínio em um rio ou em Igarapé, e esse limite é 100, a senhora acha possível, sem que tenha havido um incidente poluidor, vou dizer assim, lato sensu, que seja encontrada uma amostra de 1.400? Não. Na natureza não existe um lugar de forma natural que possa ter 1.400 unidades de medida. A universidade já fez análise de alumínio em vários rios da Amazônia. De fato, o alumínio e o ferro, eles são altos aqui. É um questionamento que nós fazemos ao CONAMA, que estabelece níveis que para a Amazônia são considerados baixos. Os níveis normais de ferro, por exemplo, é 500 microgramas por litro, enquanto que o máximo da resolução é 300. E de alumínio, a senhora sabe? Alumínio normal é em torno de 200 microgramas por litro. E a o norma normal, mais 1.000, 1.400. 2.000, 5.000, isso não existe sem que haja, de fato, uma origem ou antrópica ou algum tipo de origem que não seja a natural. Foi apontado aqui um relatório, segundo a pessoa que falou há pouco, de sua autoria, que marca um histórico das coletas de alumínio naquela região ao longo de alguns anos. A senhora se recorda desde quando a senhora tem estudos de coleta de alumínio naquela região? O Laquanã, ele começou a fazer análise de alumínio no Rio Pará a partir de 2002. 2002. Embora... E sempre tem dado um valor elevado.
O nível médio em torno de 200, né? 2002. 2002. E aí você tem outros estudos, foram feitos ao longo desses anos. Em 2007, quando houve o rompimento da barragem da Imeres, esse alumínio subiu bastante. E também em 2009 houve também o aumento. Sempre quando há esses vazamentos, acontece o aumento desse parâmetro, principalmente alumínio. Obrigado, doutora. Passa a palavra, presidente. Obrigado, deputado Celso Sabino. Passa a palavra ao deputado Miro Sanova, para essas perguntas aí. Bordalo, passa a palavra, Vossa Excelência. Professora Simone, boa tarde. Boa tarde. Obrigado mais uma vez, a senhora dedicar um tempo para vir conosco. Estamos entrando numa etapa muito decisiva desta CPI, onde as versões estão se conflitando. Embora a senhora não tenha coletado agora neste acidente de fevereiro de 2018 nenhuma amostra nesta área próxima das bacias de rejeitos da Hidro, tecnicamente a senhora acha possível, se a senhora tivesse que emitir assim uma opinião, não é? Que não é um documento oficial, a senhora acha possível que qualquer avaliação séria seja feita em 3 dias? Deputada, eu gostaria de pedir incorporando desculpa. Coleta de material, estudos de documentos, verificação em loco da planta da empresa. Eu gostaria de pedir desculpa, mas eu fui instruída para não dar nenhum tipo de opinião, fazer juízo de valores apenas sobre o trabalho que a universidade entregou Perfeito. na mão da CPI. Entendo a senhora. Então vamos ao seu trabalho, só para a gente ter a avaliação que a gente escutou. Quantas amostras a senhora coletou naquele episódio de 2009? Agora vocês vão depender da minha memória. Sim. Se eu não me engano, foram 14 amostras. 14 amostras. Desde de o água. rio de água, desde o rio Barcarena. Então nós fomos coletando ao longo do rio Murucupi, a partir do rio Barcarena. E em outra Todas as viagem, coletas foram 14 coletas ou ao foram longo coletas do em rio. 14 lugares? Não, em 14 lugares. Então não né? foram 14 coletas. Não, deixa eu me explicar melhor. Foram quando a mais de gente- 14 coletas. Quer dizer, É, a abrangência da sua coleta foi em 14. nós chamamos áreas de estações, diferentes. né? Nós Poderia ser chamamos assim? de estações. Poderia ser assim? Nós sempre coletamos da superfície meio fundo, então não se fala em amostra, se fala em locais, né? Ao tá. longo do rio Murucupi, 14 estações ao longo do rio Murucupi. Não foram locais fora do rio. Sim. Só em outra Foi ocasião. na bacia do Murucupi. Isso. Em outra ocasião nós voltamos e fizemos coleta ali no Arrozal, ao longo do rio Pará. Mas Quantos dias a sua equipe, a senhora lembra, para levar para... Um dia dá para apenas fazer pra tudo? fazer essa coleta. Um dia inteiro dá para Nós fazer essa coleta? estávamos no barco da Polícia Civil, né? Que é a Quantas universidade. pessoas estavam a coletar, a senhora lembra? Da minha equipe haviam 2 pessoas e a CESPA, o LACEN da CESPA também estavam conosco, né? Avaliando outros parâmetros, e também haviam mais 2 pessoas Umas do 6 LACEN da pessoas, mais ou CESPA, menos? mais ou menos, Muito bem. em torno de... Tá certo. A outra coisa que eu queria perguntar é que nos foi dito aqui que os cabelos, de forma alguma, podem ser utilizados ou elementos para comprovar algum tipo de manifestação de elemento tóxico no organismo, mais ou menos assim. O cabelo não seria... A sua pesquisa foi baseada
numa análise dos cabelos de certas pessoas, certo? Sim. Muito bem. A partir da coleta de amostragem do cabelo, foi feito um conjunto de testes que indicou mais ou menos a presença de elementos químicos ou de elementos agressivos naquele indivíduo. Nós analisamos 21 elementos, dentre eles alguns que são tóxicos. Mas foi dito aqui que não é possível fazer isso no cabelo. Como assim? Você lembra disso? Hoje, aqui de manhã. Eu posso fazer análise química no que eu quiser. Nessa xícara, nessa lâmpada. Que o chumbo jamais seria detectado no cabelo, através do cabelo. Não, inclusive o cabelo, ainda melhor do que o sangue, ele tem níveis muito maiores do que o sangue. A questão da detectação desse material é muito mais simples fazer no cabelo do que fazer no sangue. No cabelo eu encontro em termos de... E no sangue a senhora aprofundaria isso, grama. aprofundaria a análise, né? Mas No no cabelo sangue, já daria para então... É micrograma por decilitro, o que Seu relator? Muito menor do que micrograma por grama, né? Teria que ter uma técnica mais apurada ou fazer coisas químicas ou procedimentos analíticos, metodológicos que conseguissem pegar níveis tão baixos como são os encontrados no sangue. Mas o chumbo e qualquer outro elemento relator, químico o senhor lembra que foi perfeitamente dito possíveis. em certo momento pelos depoentes da manhã que era praticamente impossível que o cabelo fosse um vetor de indicação de algum tipo de presença de chumbo em qualquer indivíduo. E agora eu quero que fique registrado o depoimento da professora Simone dizendo que, pelo contrário, o cabelo é muito mais indicado que qualquer outro elemento para você detectar a presença e em certos níveis, para poder aprofundar depois através de outros exames. Assim o mesmo? que eu tenho dito é que o cabelo, por ser um material que excreta o elemento químico, como a urina, não é possível dizer e afirmar o que está ficando no corpo da pessoa. Isso é possível. Então, eu não falo em contaminação, eu falo em exposição. Porque quando eu analiso o cabelo de uma pessoa e ela apresenta exposição, né? 20 elementos químicos com níveis acima daquele que eu analisei numa população não exposta ou numa referência mundial comparada, eu estou dizendo que aquela pessoa está exposta sim àquele elemento químico. De alguma maneira, aquele elemento está sendo introduzido ou por inalação, ou por ingestão, ou por contato. De alguma maneira, esse elemento, esse indivíduo está entrando em contato com esse elemento químico. Mas a matriz cabelo é uma matriz simples, fácil de ser analisada. Eu quero que fique registrado, porque são duas opiniões diferentes, não é? E é muito importante para o nosso trabalho. E por último, professora, apesar da senhora não ter feito coleta neste episódio de fevereiro de 2018, a senhora fez um estudo bastante denso sobre a área que nós, inclusive, já tivemos acesso lá em 2009, não é? Com certeza. É possível que este ambiente desde 2009 para cá ele possa efetivamente estar apresentando sinais e indícios de contaminação de rios e nascentes e de consequências na saúde das pessoas? Sim, claro. Lembrando que a empresa não foi obrigada a remediar o rio, ou seja, toda a lama vermelha que foi vazada, né, que transbordou no vazamento de 2009 continua no fundo do rio Murucupi. Toda a pluma de poluição, né, que adentrou pela floresta,
que nós vimos matando cobras, matando sapos e outra biota que estava dentro da floresta, continua ali no solo, né? Aquilo que chegou no Rio Pará, também por outra rota, que não o Rio Murucupi, cuja pluma adentrou o Rio Pará, aquele material sedimentou e continua no fundo do Rio Pará. Esse material é um material considerado pela própria empresa como material não inerte. Significa que na natureza ele continua reagindo, ele não está ali isento de reações ou isento de trocas. Então, qualquer análise feita hoje, com coletas hoje, registraria alguma presença de elementos desse tipo, independente se houve ou não transbordo da bacia de rejeito DRS1. Essa pergunta, ela teria que ser respondida em duas partes. Sim, senhora. Né? Fique à vontade. Primeira questão, o rio. O rio é um ambiente onde o Rio Murucupi sofre intrusão das águas do Rio Pará e quase que imediatamente aquilo que é solúvel no rio acaba sendo lavado, usando uma expressão leiga, pelo Rio Pará. Então, a cada maré alta, o Rio Pará entra no Rio Murucupi e arrasta para um corpo hídrico bem maior, com uma diluição muito maior do que o Rio Murucupi, e acaba diluindo, de fato, esses contaminantes. O rio. Um elemento químico é diferente dos demais, que é o alumínio. Nós voltamos em 2010 para analisar o alumínio, eu falei isso aqui no último depoimento, que o alumínio foi o único elemento que nós encontramos em níveis muito maiores do que aqueles no dia seguinte ao vazamento. E nós demos também a explicação do porquê o alumínio se comporta dessa forma, devido ao pH do Rio Murucupi, que é um pH ácido. Então, no mínimo, qualquer análise feita hoje teria que ter o alumínio, detectado pelo menos o alumínio, né? No Rio Murucupi, eu tenho quase que certeza que ele continua alto no Rio Murucupi, né? Bem, como nós fizemos análise um ano depois e constatamos. Quanto ao solo, sim, o solo ele sofre lixiviação das chuvas. A chuva, ela penetra no solo, percola esses elementos e acaba distribuindo esses elementos ali pelos horizontes, A, B e talvez, muito raramente, mas dependendo do tipo de solo, o horizonte C, tá? À medida que você tem chuvas intensas ao longo desses anos todos, é de se esperar que esses níveis de toxicidade tenham baixado devido à questão da lixiviação e da percolação, né? Mas dizer que esse elemento simplesmente desapareceu do solo é uma temeridade, porque não foi feito nenhum trabalho de remediação do solo e que, portanto, esses elementos são esperados que ainda estejam, de alguma maneira, em algum nível elevados ali naquela área da onde você tem aquela pluma de poluição adentrando pela floresta. Então, são duas situações. O rio muito mais rápido do que o solo, e o solo ao longo do tempo acaba acontecendo essa lixiviação e essa percolação. Mas os elementos, quando entram nos ecossistemas, eles não desaparecem, eles continuam lá. Obrigado. A última pergunta, professora. Não é porque eu não tenha nada para perguntar, que o seu depoimento primeiro foi muito, mas muito valioso aqui para nós. Estou fazendo algumas perguntas para comparar com o que eu ouvi de manhã. Mas, por último, tem uma questão aqui que é muito mais de aspecto conceitual ou político, não sei bem encontrar, que é o problema da chamada... Eu queria que a senhora explicasse essa comissão, o que é essa história do acreditado. Porque
que é que confere alguém ser acreditado pelo Inmetro? Acreditado. Então, por que eu estou lhe perguntando isso? Porque na carta enviada pela empresa aqui para essa comissão, essa palavra aparece muito. Então, como professora, como técnica da área, explique para nós que somos leigos o que é isso, qual é o todo significado laboratório, disso? todo laboratório. Quem é que pode ser acreditado ou não ser acreditado? Todo laboratório ele pode seguir um programa de qualidade, geralmente seguindo a 17.025 do Inmetro, que é o órgão aqui no Brasil que institui a questão da qualidade analítica dos laboratórios. Quando você procura fazer uma acreditação do seu laboratório, é evidente que isso traz uma garantia muito maior para um laboratório que foi acreditado pelo Inmetro, porque o Inmetro, sendo um órgão autônomo, ele diz para você, olha, está aqui a acreditação. Acreditação quer dizer que você está fazendo aquele procedimento analítico dentro das normas do Inmetro, do órgão público. Tipo um selo. Tipo um selo. Mas alguém que não tem esse selo não está impedido de também fazer. Não, de maneira nenhuma. O selo só reforçaria a credibilidade de um determinado órgão, instituição, mas de forma alguma descredencia alguém para fazê-lo. Era mais ou menos assim. As universidades, vocês têm fé pública, professora? De fé pública, eles não precisam de acreditação. Então me diga uma coisa aqui, a Universidade Federal do Pará, o Instituto Evandro Chagas, por exemplo, eles precisam disto ou eles já têm fé pública pela natureza institucional deles? Tem fé pública, porque nós não ganhamos dinheiro, a gente não cobra trabalho, nós trabalhamos para a sociedade. Então quer dizer que esse selo que a senhora falou é muito mais exigido para quem é um particular, vamos dizer assim, que vende serviço, do que para uma instituição pública. Isso inclusive está na lei, né? Sim, senhora. Isso, inclusive, está na lei, na resolução 430 de 2011 do CONAMA, ela exige que, se a empresa está fazendo automonitoramento, que esse laboratório contratado seja acreditado, né? Então, seguindo E o que é? Ele recebe um diploma? Assim, o que eu sou leigo, eu não entendo nada disso. O que é um documento que o Inmetro paga? A pessoa, uma instituição, então, tem isso e apresenta. Se a gente cobrar, pedir para alguém que diz que tem, ele teria como dar uma cópia para a gente? No próprio site do Inmetro você consegue. Tá. Tem uma relação de todos os laboratórios que são acreditados. Tá bom. Pela 17.025. Me agradeço, professora. Mas isso é exigido em lei. Sim, tá? senhora. Porque eu acho que a única coisa que os órgãos de monitoramento têm que fazer é garantir que o laboratório que está sendo contratado pela empresa tenha um mínimo de qualidade. E esse laboratório analisar essas amostras que essa instituição recolheu. Que a empresa paga para serem feitas por esse laboratório particular. Então, é o mínimo que a SEMAS exige, né? Isso é no Brasil, porque essa lei é federal. É o mínimo que a SEMAS exige é que esse laboratório seja acreditado. E acreditado para todas as análises que ele se predispôs a fazer. Não é só uma análise, é todas as análises. Obrigado, deputado Bordano. Professora, a primeira pergunta, a senhora já tirou suas bases técnicas legais do estudo científico metodológico, já explicou já para a gente aqui, já foi sanado. Existe um programa das Nações Unidas para Meio Ambiente, o PNUMA, você já ouviu falar já? Já. Sobre os riscos do uso do mercúrio. A partir da decisão de 25 de 5 do UNIPEG-GC, 2009, colocou que o governo deve elaborar um instrumento legal vinculado para o controle do uso do mercúrio, visando proteger a saúde humana, ao meio ambiente. Foi iniciado um processo de negociação global acerca do tema. Com base nesse acordo, com sua pesquisa nos aponta que há uma quebra deste acordo elevado do acordo pela elevação do mercúrio, na sua análise. Você comprova isso mesmo? Só para entender esse acordo, isso do mercúrio, só para a gente ter uma base do que a gente vai... Embora o Laquanan tenha analisador de mercúrio, mas nós não fizemos análise de mercúrio no cabelo, se é sobre
relatório que você está se referindo. Ah, tá. Também em 2009, no vazamento de 2009, também não fizemos, né? Nós temos problemas com mercúrio, com arsênio e agora mais recentemente com cádmio e bário. São os 4 elementos que nós não estamos fazendo atualmente. Então, nós não temos como precisar a questão do mercúrio na área. Eu creio que o Evandro Chagas deve falar melhor do que eu ou nós, né, nessa questão do mercúrio. Ah, ótimo. Essa pergunta a senhora responde se a senhora quiser. Quais as recomendações técnicas que a senhora daria a esta CPI referente à afirmação da consultoria SWG Serviço que disse, pois foi que o Bordalo acabou de perguntar para a senhora, né? Acho que já foi ter respondida. Que o IC não é acreditado pelo Inmetro para a realização de coleta de amostras coletadas por hidrante. A senhora já respondeu já. Desculpe, repetindo a Brenda. A senhora já respondeu já. Eu falei que eu não daria juízo de valor sobre o relatório, mas a questão da acreditação, nem a universidade, nem o Evandro Chagas, o LACEN da CESPA, são instituições que têm fé pública. Tá, né? não, já foi respondida. Foi eu que repeti a pergunta aqui. Como se dá o processo de clareamento do pH? A senhora pode explicar para a gente? Entendi, desculpa. Como se dá o processo de clareamento do pH? Clareamento. É correção. Pronto, correção do pH. A gente está aprendendo as nomenclaturas ainda. Ah, ok. Não, é o seguinte. Porque ele falou, só para deixar a senhora, antes de manhã ele falou muito nisso, correção do pH para jogar no. A gente quer saber como se dá esse clareamento. Sim, basicamente é adicionando ácido, no caso do efluente da hidro, e no caso do efluente da ímeris, se adiciona a base, né? Ácido só fará o cloro. Ácido não ácido mesmo. Ácido sulfúrico ou ácido clorídrico, né? No caso da ímeris, colocam hidróxido de sódio ou soda cáustica, né? Então, quando você adiciona ácido com base, você dá sal e água. Então, você neutraliza aquele ácido ou aquela base que você está trabalhando. Dependendo de que efluente você esteja se referindo, é isso que fazem. Entendi. Se é efluente da hidro, que é alcalino, você coloca ácido. Normalmente ácido sulfúrico ou ácido clorídrico. Quando se trata de efluente ácido, que é o caso da ímeris, que tem ácido sulfúrico na sua constituição, se adiciona a soda cáustica ou hidróxido de sódio. Cloro não serve para isso. Ah, tá ótimo. Obrigado. A poluição da hídrica vem ocorrendo por longos anos. Observamos durante todos os depoimentos aqui, que já vem ocorrendo desde 2000, desde até antes. E agora eu queria perguntar, na nascente do rio Murucupi e do rio Pará, ela é causada por... Ela não sei se nos seus exames, não sei se na sua pesquisa deu para a senhora diagnosticar, se ela se uma parte é causada pelo lançamento dos resíduos das empresas junto a isso. Não sei se a senhora pode, se o seu estudo comprovou isso ou não tem. Não, vamos falar rapidamente do Rio Pará. O Rio Pará nasce lá no Estreito de Breves, aquele rio que passa lá é Rio Parauaú, e à medida que ele segue na sua bacia, ele se torna Rio Pará, com a contribuição do Rio Tocantins, a sua foz sendo lá no Rio Pará, e depois segue até o oceano. Nós não fizemos ainda, não fizemos controle, até fizemos análise do Rio Pará na sua nascente, né? No caso do Rio Murucupi é diferente. O Rio Murucupi é um rio pequeno, né? E que tem a sua nascente dentro da área da empresa. Então, todas as análises que nós fizemos, principalmente 2 parâmetros, cloreto e alumínio, nós vimos quase que uma reta, né? Uma reta ascendente, é quase uma curva analítica, com uma correlação de 0,9, o que para um parâmetro, sendo medido nesses 14 pontos avaliados, 14 estações avaliadas ao longo do rio Murucupi, me basta para dizer que aquele poluente está vindo de dentro daquela área. Compreendeu? Entendi. Então, se você buscar no relatório o gráfico do alumínio, você vai ver que é uma reta, é isso aqui, ó.
do rio Barcarena até a entrada praticamente da área da empresa, você só vê o alumínio ir aumentando de valor, assim como o cloreto, também é o mesmo comportamento. Os gráficos são muito semelhantes. É porque a nascente dele é perto daquele portão de saída. A nascente é dentro da área da empresa. Nós nunca conseguimos entrar dentro, ali na área da empresa mesmo. Não ultrapassa um portãozinho, nós fomos lá na nascente. Fizeram, né? Na descida. A vistoria. Inclusive, nós solicitamos que parasse uma obra lateral que podia, resto de materiais, cair para a nascente. Nós mandamos solicitar. Mas é uma obra que não tem nada a ver com a empresa, que eles estavam fazendo para a abertura da pista. Em 2009 isso fica muito claro. Eu posso afirmar que o alumínio está vindo dentro da área da empresa por conta desses gráficos que foram feitos e também o cloreto, né? Ótimo, professora. Obrigado. Hein? Pergunta se algum deputado tem alguma pergunta. Miressa Nova, Bordaro. Não, professora, muito obrigado. Satisfeito. É porque tinha algumas dúvidas referentes à apresentação de manhã e à apresentação à tarde, a gente tirar essas dúvidas para poder deixar bem claro esses termos técnicos, essas coisas assim. Muito obrigado. A universidade sempre está à disposição da CPI, na medida do possível. Do seu tempo, a senhora está vindo aqui com a gente, mas a gente agradece muito. Tá? Amanhã. Tá, obrigado. Ok? Obrigado. Tá liberado.